amores! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a nutricionista Larissa Carriço e hoje nós vamos falar sobre rotulagem. Mas o que é rotulagem? Rotulagem é tudo que nós conseguimos enxergar na embalagem de um produto. E é um tema que eu sempre falo. Quem me segue lá no Instagram vai saber, porque eu toda hora falo sobre isso lá, coloco alguma dica, coloco alguma comparação. Então já aproveita e me segue lá no Instagram para você ficar por dentro. Nutri Larissa Carrico, tá bom? E sempre falo sobre isso com os meus pacientes. É sempre um tema que eu trago para consulta. Porque eu acho que é muito importante a gente saber o que a gente está comprando, né? Você não vai querer comprar uma coisa e levar outra. Então a gente tem que saber direitinho. E nós vamos falar 3 regrinhas de ouro para você nunca mais ser enganado nessas compras de mercado, nessas compras de produtos. Produtos fit, light, diet. E no final do vídeo, eu tenho uma surpresinha para você. Então fica até o final. Como já falei, a rotulagem é tudo que tem ali dentro da embalagem, tudo que fica exposto na embalagem é a rotulagem. E com relação à questão nutricional, nós temos que observar 3 coisinhas para isso. O que é? É a nossa primeira regra de ouro, a quantidade de ingredientes. Gente, os ingredientes são muito importantes, muito mais importantes do que a tabela nutricional. A tabela, ela tem algumas questões ali que eu já vou explicar para vocês, mas os ingredientes são muito importantes. Então, já me conta aqui nos comentários se você é aquele tipo de pessoa que só observa a tabela nutricional. Se você é esse tipo de pessoa, fica até o fim do vídeo para você entender que tem muitas outras coisas por trás dessa tabela nutricional, tá bom? Fica nesse vídeo, não vai para outro. E primeira regrinha com relação à quantidade de ingredientes. Para pensar. Quando a gente compra um suco industrializado ou um guaraná natural industrializado, né? Se a gente fizesse em casa, como é que seria? A gente tem sempre que pensar sobre isso. Sempre. Sempre. Se a gente fizesse em casa, como que seria? Quantos ingredientes eu utilizaria? Tá bom? Porque isso que determina a qualidade nutricional daquele produto, tá bom? Ou seja, naqueles suquinhos, vocês já repararam que tem linhas e linhas infinitas de ingredientes? Nesses sucos em pó, sucos de caixinha, guaraná natural, são linhas e linhas infinitas de ingredientes. Se você fizer em casa, aposto que você só vai usar 3. Água, a fruta que você vai fazer o suco, no máximo adoçar para quem adoça. Quem não adoça, nem o açúcar ou adoçante vai utilizar. 2 ingredientes, tá? Então, olha a diferença. A diferença de linhas e linhas para 2 ingredientes, tá bom? Isso vai determinar que tem muitos aditivos naquele produto. Óbvio, eu entendo que a indústria precisa de aditivos para fazer aquele suco durar mais. Afinal, se a gente fizer um suco, ele não vai durar uma semana na geladeira. Ele vai durar pouco tempo. E a indústria precisa que dure mais tempo para que você, consumidor, consuma. Senão você não vai conseguir consumir. Vai chegar para você já azedo, ou então vai chegar para você e você vai ter que consumir até o dia seguinte. Não é legal. Então vai sim ter sempre algum conservante. Vira e mexe, você vai achar, mesmo nos produtos mais naturais, você vai achar conservante. Isso é super natural. É muito comum. Não é o maior problema. O problema é a quantidade desses conservantes, que está relacionado à quantidade de ingredientes. Porque quanto maior a quantidade de ingredientes, maior a quantidade de conservantes, de aditivos, de corante, de emulsificante, de estabilizante, de tudo isso. Todos esses aditivos químicos que ficam dentro de um produto que, sinceramente, não é muito legal para a sua saúde, causa sim algumas doenças. Então, quando falam assim, o alimento é cancerígeno, é nesse sentido. Porque tem ali algum produto que sim induz alguma coisa na célula, alguma mudança na célula, que pode, em algum momento,
talvez gerar um câncer, mas também depende muito da quantidade que você consome, tá bom? Então eu já vou deixar isso aqui claro, que depende muito da quantidade, da frequência, é o que eu sempre digo também. Falo muito de rotulagem, falo muito de equilíbrio. Para tudo se precisa de equilíbrio nessa vida. Então, não é nenhum problema você consumir um produto industrializado. A questão é o que você está consumindo, a frequência que você está consumindo, tá bom? Então, faça essa pergunta para você e me conta aqui embaixo se a sua rotina é cheia de produtos que se compram no mercado industrializados ou se são mais alimentos naturais, alimentos que você faz em casa, até mesmo alimentos básicos, suco, massas. Me conta aqui embaixo se você tem essa rotina. Qual dessas duas é a sua rotina? E aí, o que nos leva pro segundo passo, nossa segunda regrinha de ouro. É a ordem desses ingredientes. Por quê? Existe uma lei que determina que o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade e o último em menor quantidade. Eles têm essa sequência, né? Se está em maior quantidade água e açúcar com outros aditivos e lá um pouquinho, tipo no quarto, no quinto ingrediente tem um suco, vamos combinar nesses sucos de caixinha. Vamos combinar que, na verdade, esse suco é mais água doce, água açucarada, do que um suco de verdade? Vamos combinar isso? Porque, realmente, se tem um cheirinho de suco com muita água e muito açúcar, é uma água doce com suco. Com um leve sabor ali de suco, né? E aí, o que nos faz pensar na nossa terceira regrinha de ouro, no nosso terceiro passo. Com relação à porção. Gente, porção e tabela nutricional é muito importante. É muito legal a gente ficar de olho. Tem que ficar de olho que, muitas vezes, eles diminuem um pouquinho a porção para que naqueles numerozinhos que ficam na tabela nutricional fiquem menores, porque aqueles números são baseados na porção. Então, fica de olho com relação a isso. Se não houve uma redução da porção de antigamente para agora, tá bom? Fica de olho. E aí é justamente isso. Tem que saber que a tabela nutricional tem essa questão de ser influenciada pela porção e não só pela porção. Tem uma coisinha chamada outros tipos de açúcar que são colocados dentro dos produtos. Então, assim, a gente pensa em açúcar invertido, a gente pensa em glucose, a gente pensa em maltodextrina, a gente pensa em sacarose. Sacarose é o mais comum. A gente pensa em todos esses. Tudo isso é açúcar, não é só simplesmente o açúcar. Todos esses outros são açúcares que eles utilizam para o produto ficar doce. Mas aí que tá o truque. Esses outros tipos de açúcar, eles não entram naquela contagem, no número que está lá. Tá? Tem que ficar muito de olho com relação a essa quantidade de açúcar, a quantidade de aditivo, porque isso que vai determinar a qualidade nutricional dele. E uma coisinha um truque se tiver muitas palavras que você não consegue entender, muitos números, muitas letras e palavras, letras assim, por exemplo, tem corante N93, é um exemplo de corante. O que seria exatamente esse corante, né? Por que ele tem uma letra com número? Pensa nisso. Se você utilizasse em casa, você utilizaria esse corante? Né? Pra que esse corante está ali? Que cor ele é? Então, é necessário a gente fazer esses questionamentos. Saber o que está entrando ali e saber que quanto menos a gente consegue entender, é porque mais aditivo tem. Então, foge de alimentos desse tipo. E eu falei com vocês que ia ter uma surpresinha. Gente, a surpresinha é a diferença entre Diet e Light Zero. Porque eu vejo muita gente utilizando o Diet para quem é diabético, o Light para quem deseja emagrecer e o Zero meio que para todo mundo, né? Todo mundo que deseja um estilo de vida saudável. Então você utiliza do Zero.
Não é ruim, não. É uma boa escolha, mas a gente tem que avaliar se é realmente uma boa escolha ou não. E também aqueles ricos em fibra, tá bom? Tem que avaliar se esses 4 são boas escolhas. A diferença entre eles é o 0. Ele não vai ter nenhum produto, nenhum nutriente que ele fale. Ou seja, 0 em açúcar, ele não vai ter açúcar. 0 em gordura, ele não vai ter gordura. Mas aí que tá a questão. Ele não precisa ser 0 somente de açúcar e gordura. Ele pode ser 0 de alguma outra coisa, tá bom? Então fica de olho no que ele é 0. O light é a mesma coisa. O light, ele tem redução de 25%. Mas ele pode ter redução de 25% de açúcar, de gordura, não só de gordura, até mesmo de calorias, tá bom? Então, todos aqueles nutrientes e coisinhas que aparecem na tabela nutricional, ele pode ser light de qualquer um daqueles, tá bom? Fica de olho no que ele é light. Ele é light em quê? O que ocorreu ali de redução de 25%? Porque às vezes, por exemplo, você deseja emagrecer e você está comprando um produto que é light em sódio. É um exemplo, tá bom? Então fica de olho com relação a isso. E a mesma coisa é pro diet. O diet também não é obrigatório o açúcar. Ele pode ser diet de gordura, tá bom? Ele pode ser diet de calorias. Então fica de olho nisso. E aí a diferença do diet é que ele tem alguma mudança. Por exemplo, se for de gordura, ele pode ter uma gordura melhor. Se for de calorias, ele pode ter uma redução aí dessas calorias. Se for de açúcar, ele tem uma mudança do açúcar. Ele passa de um açúcar não tão saudável para um açúcar mais saudável. Então só fica ligadinho no que ele é. A questão aqui que eu quero explicar para vocês é: o produto pode ser diet, light ou 0 em mais de um nutriente. Não é só um nutriente específico, tá bom? É a dicasinha que eu quero dar pra vocês. E tem um aplicativo que eu sempre dou de dica pros meus pacientes, pros seguidores do Insta, que é o Desrotulando. Gente, baixa esse aplicativo. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tá bom? É um aplicativo muito bom. Você consegue, ele dá nota, ele dá sinais pros nutrientes, para os alimentos, tá bom? Então você consegue enxergar se aquele alimento ele é baixo ou ele é alto em sódio, em açúcar, em aditivo, tá bom? Se ele tem uma nota boa, se ele tem uma nota ruim, você consegue enxergar isso e consegue enxergar quais são os aditivos que contém nele, quais são os açúcares que contém nele, tá bom? Essa é a dicasinha de hoje. E não deixa de se inscrever nesse canal para você continuar recebendo mais desses vídeos, dessas dicas que eu tenho para dar para vocês. Vai lá no Instagram, porque como eu falei, eu boto muita dica lá, converso com vocês também por lá. Eu falo muito do dia a dia, das escolhas que eu faço no dia a dia lá, de alimentos. Então, vai lá para você conferir. E a pessoa falou muito lá, né? Mas tá tudo certo. Vai conferir o meu Instagram e os vídeos que tem aqui, ó, nesse canal, porque já tem bastante vídeo para você utilizar de dicas no seu dia a dia, dicas práticas, rápidas e fáceis, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, gente!